Para mim, estar aqui é sempre um motivo de grande agradecimento. A gente estava vendo aí agora a casa desde 1924. Eu tive o prazer de nascer em berço espírita e aqui no Kardec foi onde eu tive essa apresentação para a doutrina quando eu era criança. Eu vim aqui acho que até meus 10 anos. E sempre por estar aqui, para mim, é motivo de ser muito grata. Não só por essa oportunidade de trabalho que eu estou tendo hoje, né, de fazer a divulgação da doutrina, de poder estar aqui hoje divulgando tudo aquilo que aqui eu vim aprender também. Mas há um tempo atrás, quando eu decidi que eu ia realmente ser um pouquinho mais ativa dentro da doutrina, também foi aqui o Kardec que me abriu as portas para o trabalho com a evangelização. Eu, durante 2 anos e meio, 3 anos, eu vim aqui nas quartas-feiras fazer evangelização. E às terças eu ia lá nas nossas adoradas abelhinhas também fazer os artesanatos. Então eu sou sempre muito grata a essa casa por todas as chances que ela me deu e por todos os ensinamentos que ela me proporcionou. E aí, para fazer o tema desta oratória, né, porque eu falo que eu ainda preciso de muito para poder fazer uma palestra, eu comecei a pensar em um monte de coisas sobre a própria doutrina, porque a doutrina traz tantas coisas boas para a gente, é tanta revelação, é tanta coisa que a gente aprende, são tantas coisas bonitas. E aí eu fiquei pensando, nossa, né, sobre o que será que dá para falar? A gente vê tanta gente que vem aqui na frente falar sobre temas tão lindos. E ao tempo todo me vinha na cabeça uma vozinha dizendo, fale sobre Jesus. Porque realmente a gente estuda sempre para tentar entender os passos de Cristo, para tentar entender tudo aquilo que Ele veio trazer para a gente enquanto Ele esteve aqui e mesmo depois. E aí eu decidi então por esse tema, bem-aventurados os misericordiosos, porque misericórdia, ela é uma palavra que parece estar muito distante da gente. Né? Às vezes a gente não se sente capaz de sermos misericordiosos, mas nós podemos ser sim. E aí depois que eu fui estudar sobre isso, até no próprio Evangelho, que foi minha grande base de estudo, eu pus esse subtítulo aqui embaixo, da mágoa ao amor, que é o que a gente acaba fazendo em todo esse processo de evolução da própria misericórdia. E aí, para começar, né, a hora que a gente vai ver sobre o assunto misericórdia, eu descobri o seguinte: nós não conseguimos falar em misericórdia sem antes falarmos em indulgência. E a gente também não consegue falar sobre indulgência se antes a gente não falar de perdão. E nós também não conseguimos falar de perdão se a gente não começar falando pela ofensa. Então a gente começa com essa mágoa, né, com essa ofensa. E o que seria então a ofensa? Segundo Roque Jacinto, toda ofensa é um arranhão na vaidade. Ou seja, se eu me sentir ofendido ou se eu me sentir magoado, é porque eu sou vaidoso. Eu tive a minha vaidade arranhada. E aí eu faço a seguinte pergunta: quando que existe a ofensa? Quando existe um ofensor ou quando existe um ofendido? Porque toda ofensa, ela é uma via de uma mão só. A ofensa só existe se existir o ofendido. Por 2 motivos. Primeiro, às vezes a pessoa se ofende sem haver um ofendido de fato. Né? Muita gente se ofende com nada, vamos assim dizer. Você está lá conversando com a pessoa, não teve a mínima intenção de ofender e a pessoa se sentiu ofendida, ou seja, houve uma ofensa. E aí, por outro lado também, se você quer ofender alguém e a pessoa não se ofende, a ofensa também não aconteceu. Então a ofensa ela é uma via de mão única. Precisa de alguém se sentir magoado para que isso ocorra, na verdade. Ou seja, eu me ofendo porque eu sou vaidoso. Então, a melhor forma de eu trabalhar isso
é trabalhando a minha mágoa, é trabalhando a minha vaidade. Isso me gera o autoconhecimento, porque eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu estou sendo vaidosa, que eu estou sendo orgulhosa. Então, se eu me sentir ofendido, se eu estou me sentindo magoada, é uma ótima oportunidade da gente começar a nossa reforma íntima. Porque esse autoconhecimento, na hora que eu me percebo vaidosa e orgulhosa, não tem como eu trabalhar essa ofensa dentro de mim se eu não começar a minha reforma íntima. É a hora que eu vou começar a pensar, opa, espera lá. Se eu estou com essa mágoa dentro de mim, o que eu preciso fazer para melhorar? Como que eu posso tirar ela de dentro de mim? E aí você fala, tá bom, Maria Regina, ó, vamos tentar trabalhar essa ofensa. Vi que eu estou sendo vaidoso, eu estou sendo orgulhoso, eu estou me permitindo ofender, então. E aí eu quero evoluir um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Perdoar. Né? É a nossa segunda escadinha, é o nosso segundo degrau para essa evolução que surge a partir de uma mágoa. E o que seria então o perdão? Lá no Evangelho, né, diz o seguinte, que o perdão é o esquecimento total e completo das ofensas, é próprio das grandes almas. Lembre-se, o esquecimento das ofensas. Não é o esquecimento do fato em si. Não é varrer tudo para debaixo do tapete. É a gente se livrar da mágoa, não do acontecimento em si. Tanto que tem um dito popular que diz isso, que perdoar é lembrar sem mágoas. Porque às vezes a pessoa, ela abre mão de lembranças da própria vida para se esquecer de determinadas coisas. Vamos dizer, eu tenho alguém que me magoou, eu nunca mais vi a pessoa, eu falo, tá bom, eu perdoei. A hora que eu vejo a pessoa de novo, a mágoa volta. Significa que não houve um perdão. Significa que houve um esquecimento total dos fatos, não da ofensa em si. E aí a gente precisa pensar nisso também. Outra coisa, né? Você fala, Maria Regina, mas eu perdoo todo dia. Perdoo sempre, perdoo muito, perdoo toda hora. A gente não pode esquecer, se eu estou perdoando, é porque primeiro eu me deixei ofender. Então, se eu perdoo muito, significa que eu estou me ofendendo muito. Logo, significa que eu estou sendo muito vaidoso também. Então, se eu estou perdoando muito, também é mais uma chance de eu repensar, né, aquele autoconhecimento, a nossa reforma íntima, de por que eu estou perdoando tanto. Significa que eu também estou me ofendendo muito. Existem pessoas que gostam de colecionar mágoas. Né, tem gente que ainda trata a mágoa bem para que ela cresça dentro de si. Essas pessoas, geralmente, elas são as que mais se ofendem com tudo, porque essa mágoa, ela infla a vaidade e o orgulho, e aí, ao invés de arranhar, o negócio já estoura já. Tem gente que acha que o mundo conspira contra ela, mas, na verdade, é por conta disso. A pessoa guarda tanta mágoa de tudo, e a mágoa é uma coisa que faz tão mal para a gente. Tem gente que fala, eu nunca vou perdoar. Eu falo, gente, que pena. Né? Porque a pessoa que nunca vai perdoar vai carregar aquelas mágoas para o resto da vida e vai ficar a vida inteira com aquilo atormentando e sofrendo, porque cada mágoa, a pessoa se sente agredida, né, na verdade. Então é como se você convivesse com aquela agressão, com aquele mal dentro de você. E tem gente que, inclusive, nutre isso. Né? E o problema é que quando a gente faz isso, quando a gente começa a nutrir uma mágoa, ela acaba ficando maior do que ela realmente é. Às vezes, nem foi a intenção da pessoa de te ofender e você se ofendeu. E a hora que você lembra daquela mágoa, você lembra dela maior do que ela realmente foi. Você já fala, não, me xingou, ou não, me agrediu. Você não lembra direito do fato, mas aquela dor vai se tornando tão grande que para você aquele fato também vai se tornando diferente do que foi, na verdade. E aí você fala, tá bom, mas a pessoa que me magoou não veio me pedir perdão. Como é que eu faço para perdoar? Ora, assim como a ofensa é uma via de mão única, o perdão também é. Se a pessoa não me pediu perdão, às vezes ela nem sabe que errou. Mas eu posso perdoar, porque o perdão vem de dentro, o perdão vem de mim. Se eu que me ofendi, se
Para haver ofensa, precisa haver simplesmente um ofendido. Para perdoar também não precisa ter duas pessoas. É só aquela que se ofendeu. A única pessoa que tem que perdoar é aquela que se magoou. Então, se eu soube criar essa mágoa, só eu vou saber como me livrar dela também. Só eu vou saber trabalhar ela dentro de mim. Então, o perdão, ele não tem que vir do outro, ele tem que vir de dentro da gente. E esse perdão, gente, ele precisa ser verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala, eu te perdoo, né? A pessoa vem e pede perdão, você fala, perdoo. Aí daqui 2 semanas já está jogando na cara aquele fato de novo, ou seja, não perdoou. Então, às vezes, vale mais você virar para a pessoa e falar, olha, eu vou tentar superar isso. Né? Porque se a gente sente que não está pronto para perdoar, não estamos prontos para perdoar, acabou. Não, tá bom, eu estou me sentindo ofendida, eu vou tentar trabalhar essa mágoa dentro de mim, e a hora que eu conseguir isso, eu vou conseguir te perdoar. Ótimo. Ninguém precisa falar eu te perdoo só porque alguém pediu, só para você agradar outra pessoa, porque você, na verdade, vai estar mentindo. Porque se eu faço alguma coisa para alguém, peço perdão e a pessoa fala te perdoo, o que eu vou entender? Que ela superou aquilo lá, né? Que a gente pode seguir a nossa vida sem ter nenhum problema com relação àquele fato. Se daqui 2 semanas a pessoa lembra daquilo de novo, opa, pera lá. Porque não perdoou. Porque o perdão, ele tem que vir de dentro da gente também. Inclusive, com essa história de colecionar mágoas, tem uma atividade que eu fiz até com as crianças aqui. Eu trouxe umas bolas de gude, pedi para que cada um enchesse a mão de bola de gude, as 2 mãos, e fomos fazer algumas atividades na sala. Né? Então, é bater palma, brincar de roda, brincar um com o outro, fazer qualquer coisa. E tudo se tornou muito difícil, porque todo mundo estava segurando as bolinhas na mão. E aí a atividade era essa, comparar essas bolinhas às mágoas que a gente guarda, porque elas atrapalham a nossa vida, na verdade. Elas impedem a gente de fazer muita coisa. E uma vez eu também vi num programa de TV uma atividade que uma psicóloga fazia com casais, se eu não me engano, que eu achei espetacular. Ela pedia para que os casais listassem todas as mágoas que tinham um do outro. E aí essas mágoas ela colocava etiquetas em tijolos, botava esses tijolos dentro de mochilas, colocava essas mochilas nas costas de cada um e falava, agora vocês vão percorrer um percurso, vai um para cada lado e vocês vão se encontrar num determinado momento lá na frente. Se vocês perceberem que a mochila está atrapalhando, vocês podem tirar os tijolos. Só que a mágoa que for tirada vai precisar realmente ser trabalhada e superada aqui. Claro que ao final do percurso, ambos estavam com as mochilas vazias, mas o mais interessante foi, conforme eles iam tirando essas mágoas de dentro da mochila, eles iam percebendo que a mágoa era maior por conta deles do que por conta do parceiro. E a hora que eles tinham que trabalhar essas mágoas, eles falaram, nossa, realmente, pensando agora, isso daqui não foi tão grave assim. Mas eu tornei isso maior do que era, eu tornei isso mais pesado do que era, na verdade. Então a gente precisa compreender isso, que para perdoar, a gente precisa esquecer a ofensa mesmo. E quem tem que fazer isso é a pessoa que se magoou. Aí você fala, tá, então eu já percebi que eu me ofendo, eu já percebi que eu preciso aprender a trabalhar essa ofensa para que ela não me prejudique, né? Porque a ofensa faz muito mal para a gente. E aí eu evoluí... desculpa. E aí eu evoluí e aprendi a perdoar. Mas vamos dizer que eu sei que eu sou capaz de um pouquinho mais além. Então, como é que eu posso melhorar isso tudo? Indulgência. A palavra pode parecer um pouquinho complicada, mas o que viria a ser indulgência? No Evangelho lá também está escrito, a indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros,
a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tenho cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Nenhuma mensagem é por acaso. Enquanto estava sendo lida a mensagem da noite, eu estava pensando muito sobre este fato, né? Não é porque a pessoa erra que a gente vai dar tanto valor aos defeitos, tanto valor aos erros. E isso é ser indulgente. Por mais que eu saiba que a pessoa tem defeitos, eu não vou valorizar esses defeitos. Eu vou valorizar as qualidades. E Vomar Schuller diz o seguinte: existem situações em que é impossível fugir da crítica e da censura, em primeiro lugar, porque somos dotados pela providência divina de faculdades intelectuais e morais próprias para o exercício do discernimento entre o bem e o mal. A nossa falta de julgamento pode, inclusive, nos ofender. Por que eu estou falando disso aqui? Vivemos em sociedade, temos todos os riscos que nós temos dentro da nossa sociedade. Quando eu fui estudar isso, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Por quê? Pensando ser indulgente, eu cometi um erro e teve uma leve consequência, que foi um pouco grave, mas graças a Deus não tanto. Eu estava lá em São Paulo e estava indo para o Parque Ibirapuera lá e me perdi no ponto de ônibus. Eu tinha que descer para pegar um ônibus, enfim, me perdi. A hora que eu fui descer, eu vi que tinha um pessoal morando ali na escada, um lugar meio ermo, mas mesmo assim continuei. Chegou lá embaixo, não achei o ponto de ônibus, não tinha como atravessar a rua. Meu único caminho era voltar e eu não queria passar por aquela escada de novo. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o celular na mão. A hora que eu peguei o celular na mão para ver onde eu estava e para onde eu ia, uma pessoa veio, me agarrou, tomou o celular, me derrubou no chão e, graças a Deus, saiu correndo com o celular na mão e comigo não aconteceu nada. O que aconteceu ali? Eu fui indulgente? Não, não foi isso. Eu deveria ter julgado? Sim, eu deveria ter prestado atenção a todos os riscos do local. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala, né? Então vamos agir como se ninguém tivesse defeito nenhum, como se todos fossem bons? Não. A gente precisa reconhecer os defeitos. Precisamos enxergar as más inclinações. A questão é, não vamos valorizá-las. A não ser que o próprio Evangelho fala, se a gente vê que aquela atitude vai prejudicar alguém, aí a gente valoriza. Opa, pera, olha, você não está vendo? Você está num lugar que você pode ser roubada? E aí, ao contrário disso que aconteceu comigo, uma vez eu estava numa outra casa espírita falando sobre isso, uma senhora que estava bem na primeira fileira começou a rir descontroladamente. Eu parei, fiquei olhando, aí ela falou, desculpa, é que comigo aconteceu o contrário. Ela falou, eu também estava em São Paulo, estava lá no metrô, aquela confusão que fica, né, no meio do metrô ali, de quem vai entrar e de quem vai sair, e de repente uma pessoa colocou a mão no meu ombro. A hora que colocaram a mão no meu ombro, eu dei um empurrão, e a pessoa foi parar lá na escada e começou a se debater. A hora que eu fui ver, o senhor estava tendo um ataque epilético. E a hora que ele pôs a mão no ombro dela, foi para se apoiar. Mas ela já pensou exatamente o contrário. Ela já pensou, todo mundo é ruim, alguém está tentando me roubar, eu não vou nem ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu achei importante falar sobre isso, que a gente tem essas capacidades intelectuais e morais para a gente discernir o bem e o mal. Então, a gente precisa saber como a gente vai lidar com essas más inclinações. Se eu estou vendo que dentro de uma cela tem um leão, eu não vou virar para a pessoa e falar, pode entrar, é um gatinho. Não, vou falar, olha, não vá lá, tem um leão, ele é perigoso. Então, a gente tem que ter este discernimento. Quando a gente conhece as pessoas, não vamos ficar julgando e nem enaltecendo o lado ruim, mas também a gente precisa saber que este lado existe. Mas a indulgência seria mais ou menos isso, então. Julgar ameno, não dar valor aos defeitos, e esse olhar sem maldade, desde que seja respeitado as nossas capacidades intelectuais, para que também não nos faça mal. Né? Que nem no meu caso eu falo, eu tive um olhar sem maldade de uma maneira errônea, e aí eu acabei sofrendo a consequência disso. Aí a gente evolui, então, quando a gente está sendo indulgente,
a ponto de não ser mais atingido pelas ofensas. Por quê? A gente não enxerga mais aquelas agressões como um ato ruim, como uma maldade. A gente pode entender, inclusive, que se a pessoa está aqui na minha frente e começa a gritar comigo e a me xingar, eu posso entender aquilo como um pedido de socorro, inclusive. Entendeu? A pessoa pode estar passando por algum problema e eu sou a única pessoa que ela confia para fazer isso. Só que para isso a gente também precisa trabalhar a nossa vaidade. Por quê? Se eu for vaidosa, se eu tiver uma vaidade muito inflada, se eu tiver um orgulho muito inflado e alguém chegar na minha frente e começar a me xingar, eu, no mínimo, se eu for muito orgulhosa e se eu for muito vaidosa, eu vou revidar. Né? É geralmente a atitude de quem é assim. Aí a pessoa acaba ofendendo mais ainda a outra pessoa porque se sentiu ofendida e fica aquela briga de egos e ninguém chega a lugar nenhum. Então, para mim não julgar, eu preciso sim abrir mão da minha vaidade. Porque aí o que eu vou pensar? Aquilo que a pessoa está falando não é para mim. Não é comigo. Se eu não ficar procurando pedras que estão me jogando, elas não vão chegar até mim. Porque às vezes a gente fica procurando as pedras onde elas nem existem, mas a gente vê que elas chegam até a gente, porque a gente que permite isso, na verdade. Então a gente precisa sempre pensar nisso, em trabalhar essa vaidade. E aí nós chegamos nessa frase. Eu vi essa frase, na verdade, eu fui conhecer ela há uns 5 anos. Melhor do que perdoar é não se ofender. E ela me tocou profundamente. Porque eu fiquei pensando, nossa, como assim melhor do que perdoar é não se ofender? E aí eu fui começar a tentar fazer isso na minha vida. Claro que ainda me ofendo, sou um ser humano, tenho minhas más inclinações sim, tento trabalhar elas, assim como todo mundo que está aqui, né? Mas aí, em alguns aspectos, eu consegui fazer isso, e aí o que a gente pensa? Se eu não me ofendo, eu não preciso perdoar. Porque quando eu me ofendo porque eu sou vaidoso. Aí, para mim perdoar, eu preciso abrir mão dessa vaidade e desse orgulho, o que realmente é difícil. É difícil a gente abrir mão disso. É difícil, depois que a gente se sentiu agredido, a gente voltar atrás e falar, não, eu vou esquecer como se nada tivesse acontecido. Mas é fácil quando a gente não deixa essa agressão acontecer dentro da gente. Então, a indulgência ela é como se fosse um escudo para a gente, que não permite que isso aconteça. É mais ou menos, se a gente for comparar, sabe aquela história que eles falam assim, ó, se você comer bem o ano inteiro, chega lá no verão, você não precisa fazer regime para caber na roupa, né, para poder ir para a praia. É mais ou menos isso, a indulgência. Se você não se ofende, chega uma hora que você já nem percebe mais que você... Ai, olha, eu não estou me ofendendo. Não, você fala, nossa, faz tanto tempo que eu não me ofendo. Faz tanto tempo que eu não preciso perdoar ninguém, faz tanto tempo que eu não tenho isso ruim dentro de mim. Porque vira algo automático. Você simplesmente não permite mais que nenhum tipo de agressão alheia chegue até você. Mesmo se a pessoa estiver na sua frente, falando palavras que ela sabe que pode chegar até você e te agredir. Aí você fala, não, não vai me agredir, não vai me ofender. Eu tenho capacidade intelectual e moral suficiente para isso. Todos nós temos. A gente vem aqui no centro toda semana exatamente para a gente se nutrir disso, de como fazer esse autoconhecimento, de como fazer essa reforma íntima, de como a gente praticar isso na nossa vida. Essa é uma das maneiras. Não guardando mágoa, não permitindo que essas mágoas nos atinjam. E aí a gente volta lá para a nossa escadinha, né? Cada um é um degrau, aí já foi. A gente já aprendeu a superar as ofensas, já conseguimos perdoar. Aí a gente melhorou ainda mais e estamos nos ofendendo pouco. Nos ofendemos bem menos, aí chega no topo da parada, né, que é exatamente a peça central dessa oratória, que é a misericórdia. E o que seria, então, a misericórdia?
fazendo um apanhado de tudo, a gente chega nessas duas conclusões, né? Que seria se compadecer da miséria alheia, ou seja, ter dó e compaixão pelos erros alheios. Quando eu peço a misericórdia divina, eu estou pedindo isso, para que Deus se compadeça dos meus erros. Porque eu sei que eu erro. Né? Então eu falo, Senhor, tenha misericórdia. E mesmo sabendo que eu vou errar, me ajuda. Me ajuda a não errar, sabendo de todas as minhas más inclinações, sabendo de todos os meus defeitos, porque a misericórdia é isso. Além do não julgar, além de conhecer os defeitos e não julgar os defeitos, o misericordioso ajuda. É isso que difere lá do perdão, é isso que difere da indulgência. É a ajuda, é a caridade, é o amor sendo praticado ali. E aí, com tudo isso que a gente viu, eu faço essa pergunta. Será que Deus perdoa? Lá no site do Momento Espírita tem a história de um filósofo que foi feita essa pergunta para ele. Deus perdoa? Aí o filósofo disse, não. Por que que Deus não perdoa? Ora, se a gente acabou de perceber que para existir um perdão antes precisa haver uma ofensa, Deus se ofende? Será que com toda a perfeição divina, será que Deus é passível de ofensa? Deus é vaidoso? Deus é orgulhoso? Claro que não. Então, Deus não perdoa. Não, por quê? Porque Ele não se ofende. E por que então que a gente pede perdão para Deus? Quando a gente pede perdão para Deus, que a gente fala nas nossas preces, né? Perdoa as nossas ofensas. Senhor, me perdoe porque eu sei que eu fui contra as suas leis, fazendo qualquer coisa que eu acho que eu fiz de ruim. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando aquele autoconhecimento e aquela reforma íntima, porque a gente está entendendo que a gente errou, estamos reconhecendo o nosso erro, estamos sendo humildes para nos colocarmos no lugar de Senhor, me ajuda. Porque eu não sei o que eu faço agora, eu estou vendo que eu estou errando, eu estou vendo que eu errei e eu quero trabalhar esse erro, eu não quero mais errar, eu quero consertar. E é por isso que a gente pede isso nas nossas preces. Não é, na verdade, um perdão para Deus. Olha, Deus, eu te atingi com o meu erro. Claro que não. Mas é, na verdade, a gente começando a trabalhar essa reforma íntima. Então, Deus não perdoa porque Ele é misericordioso. E essa misericórdia divina engloba tudo. Aqui eu pus que Deus sabe os filhos que tem, sabe dos nossos erros e ainda assim sempre nos dá chance de evoluir e crescer. Deus sabe das nossas imperfeições. É como diz o dicionário, que Deus é como se fosse um credor que cobra 1/100º da dívida. Ou seja, Ele sabe que a gente não é capaz de pagar nossa dívida inteira. E é essa a misericórdia divina. Ele fala, olha, eu estou vendo todos os seus erros, eu estou vendo todos os seus defeitos, e ainda assim você vai ter uma chance de reencarnar e de aprender um pouco mais e uma chance de tentar um pouco evoluir. Porque é isso que é cada reencarnação nossa. É a gente tentar subir um degrauzinho na escada evolutiva. A gente sabe que a gente ainda está longe de chegar lá no topo. Mas cada reencarnação é uma chance. E é por isso que nós precisamos agradecer todos os dias essa misericórdia divina. Agradecer porque é essa misericórdia divina que nos permite estarmos aqui. Aprendendo um pouco sobre alguma coisa, estudando sobre alguma coisa, sempre tendo a chance de conhecer essas leis divinas, essas leis que regem o universo. Então, essa misericórdia, na verdade, é isso. É ajudar ao próximo, mesmo sabendo dos erros. Aí você fala, mas isso é uma coisa divina. Não. Nós também podemos fazer isso. Por exemplo, você fala, mas eu não consigo ser misericordioso. Consegue sim. Você quer ver um exemplo de quem age muito com misericórdia? Mãe, pai. Né? Quantas vezes um pai e uma mãe não vê ali que o filho, por mais que ele esteja errando, por mais que ele não esteja dando conta e fala, não, eu vou te dar uma chance de tentar de novo, vamos lá. Tenta de novo.
E aí tem gente que vem e fala, você não está vendo que você está fazendo errado, que não é isso? Aí a mãe fala, não, eu confio que ele vai chegar uma hora que vai conseguir. Isso é misericórdia. Não interessa se alguém está falando que é certo ou errado, interessa que no meu julgamento, mesmo com aqueles erros, essa pessoa é capaz de conseguir sim. E foi isso que Deus pensou de nós, foi isso que nossos mentores pensaram de nós, quando nos deram a chance de estarmos aqui reencarnados. Não, olha, você pode ter certeza que alguém falou, não vai. Não vai conseguir, não vai dar conta. Vai sim. Vai dar conta, vai conseguir, pode preparar, porque vai chegar lá sim. Mesmo que seja para pagar R$1 de 100, mas vai conseguir. Então a misericórdia, ela também pode vir de nós. E é um ato de amor. No Evangelho fala que de todas as virtudes, a misericórdia só está abaixo da benevolência. A misericórdia, ela é um ato de caridade também. E todo ato de caridade, que a gente sabe que a caridade é o amor em ação. Por isso que lá no começo eu coloquei isso, da mágoa ao amor, porque a gente começou falando sobre mágoa, e aí a gente chegou na palavra amor, que é o maior mandamento de Deus, né? Olha só que coisa bonita, olha quanta coisa de uma palavra que a gente pode tirar, na verdade. E aí você fala, tá bom, né? Mas essa evolução, eu já sou misericordioso, eu faço tudo isso com os outros, eu não me ofendo mais, quando eu me ofendo eu consigo perdoar, além de perdoar eu vou e ajudo, eu não julgo mais as pessoas. Só que para essa evolução ser realmente plena, ela precisa de um pequeno detalhe também. A automisericórdia, a autoindulgência e o auto-perdão. Na maioria das vezes, nós somos nossos piores algozes. Nós nos sabotamos mais do que as outras pessoas. E a gente nunca pode esquecer isso. A primeira pessoa que pode me ajudar sou eu. Se eu não quiser ajuda, eu sempre brinco, eu falo, pode descer Jesus na terra e falar, eu vou te ajudar, que se eu não quiser, não. Então, eu preciso disso primeiro, eu preciso me auto-perdoar. Eu preciso não me julgar tanto, eu preciso saber que eu sou capaz sim, e que eu posso sim. Eu não posso dar um erro maior valor do que ele tem. Ótimo, eu errei. Ao invés de eu ficar me lamentando daquele erro, né? Ao invés de eu ficar alimentando aquele erro e olhando para ele, eu preciso achar uma saída. Eu estou aqui para evoluir. Né? Todos nós somos capazes disso. Lamentar não vai me fazer evoluir. Ficar olhando para o erro não vai me fazer evoluir. Ok, eu tive meu autoconhecimento, eu tive a minha reforma íntima, eu entendo que eu errei. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar de maneira a não cometer mais esse erro e até de tentar, se eu fiz algum mal para alguém, de tentar reparar esse erro também. Alguém confiou em mim para eu estar aqui, que é disso que eu estou falando. Quando a gente estava lá no plano espiritual, né, pelo menos eu penso que eu acho que eu ainda não sou tão evoluída assim, de eu ter feito o meu plano aqui na Terra, eu acho que alguém fez por mim, mas quem fez por mim confiou. Falou, não, olha, ela pode pôr que ela é capaz de fazer isso. Então, sempre que me aparece um desafio, às vezes eu penso, eu não posso, mas aí eu penso, não, pera, né, me vem aquela vozinha, olha só, alguém confiou em você para você estar aqui. Sabe quando o pai paga a escola do filho e fala, olha, você vai dar valor em tudo que eu deposito aqui. É mais ou menos isso que acontece. E é isso que a gente tem que fazer. Porque de tantas pessoas que podiam ter reencarnado no nosso lugar, que a gente sabe de todos os espíritos que estão em busca dessa chance que nós estamos tendo, nós a tivemos. Então eu posso sim, eu sou capaz sim, nós somos capazes disso tudo. Nós somos capazes de crescer e de evoluir. Mas para isso a gente precisa acreditar na gente. A gente não pode ficar remoendo os nossos erros, a gente não pode ficar com dó da gente mesmo. Errei, então eu vou me ajudar. Eu não vou ficar esperando ninguém fazer isso. Porque se a ofensa e o perdão são vias de mão única, então só eu que posso fazer isso comigo, só eu que posso permitir que essas coisas boas aconteçam comigo também. O que a gente faz para o próximo é um reflexo do que a gente é.
Não adianta nada eu falar para os outros fazerem, eu chegar aqui e falar, olha, gente, todos vocês precisam ser misericordiosos. Se eu não sou, comigo. Não tem como. O mundo devolve para a gente aquilo que a gente dá para o mundo, né? Então, o que acontece? Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu não quero ser julgado, eu preciso ser indulgente. Se eu quero que me ajude, eu preciso agir com misericórdia. Porque se eu quero que me ajude, mesmo com os meus erros, eu também preciso ser misericordioso com o próximo. E é isso que Jesus quis dizer quando ele falou, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles próprios alcançarão a misericórdia. Lei da ação e reação, que a gente também já está cansado de saber, né? A gente sabe muito, mas faz pouco. Mas se de pouquinho a gente conseguir, né? Quando eu fui fazer essa oratória, que eu falo sempre primeiro é para mim, né? Para quem está aqui falando. E de todas as vezes que eu falo, cada vez que eu repito, eu falo, não, é sinal que eu ainda preciso aprender muito sobre isso. E eu penso, se num aspecto da minha vida eu conseguir colocar isso em prática, já está ótimo. Já está valendo a pena. Significa que eu realmente sou capaz de fazer isso. E aí, para finalizar, a gente ouve muito, quando a gente vê sobre perdão, né, aquela passagem que Jesus conversa com Pedro e fala, deves perdoar 70 vezes 7 vezes. E depois esse texto segue e ninguém cita muito o que vem depois, então eu escolhi para finalizar o que continua ali, que Jesus continua falando com Pedro. Ele diz o seguinte, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doces e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao Centro pela oportunidade, que a paz de Cristo nos acompanhe, e que a centelha divina brilhe sempre em nossos corações. Muito obrigada.